doce. E um brinquedo Homem-Aranha. E um brinquedo Homem-Aranha e uma bala. E um doce e um bala. Tudo isso você vai comprar com esse dinheiro? Sim, E esse dinheiro vai dar? vai. Ou precisa de mais? Não. Só precisa isso. Quem deu esse cofre pra você? Você, eu que ganhei. Você gostou?